E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, mais uma vez, meu querido, nós estamos aqui justamente para deixar mais um entendimento da palavra do nosso Criador, o nosso Mestre eterno, aquele que nos fez, nos elegeu e nos concedeu essa oportunidade para estarmos aqui na Terra passando por um momento, né? Sabemos que a nossa partida um dia vai chegar. Esse espírito do eterno que está dentro de nós, ele vai sair daqui, ele vai embora. E esse corpo físico, ele vai voltar para onde? De onde ele veio, que é a terra. Mas o espírito que é eterno, ele volta para a eternidade. Meu querido, o seu like é muito importante. Em primeiro lugar, deixa o seu like logo no comecinho do vídeo aí, para você não se esquecer, tá bom, meu querido? Porque o like ajuda a divulgar, não é, o nosso trabalho, os nossos estudos. Meu querido, além da sua inscrição, eu vou pedir também o seu compartilhamento, tá bom? Seus comentários, que é muito importante. Não se esqueça. Olha só, você sabia, meu querido, que na Bíblia não existe inferno físico como lugar? Você sabia disso? Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui. Fica até o final do vídeo. Eu prometo a você que você não vai se decepcionar com esse estudo maravilhoso. Hoje, preste atenção numa coisa. Hoje, quem está falando, pregando e ensinando sobre inferno, para você estar falando sobre inferno, ensinando, propagando aí, você está falando de paganismo. É isso que você ouviu. Se você está acostumado a ensinar, se você está acostumado a pregar, se você está acostumado a propagar que existe um inferno físico do jeito que a religião acredita, sabe o que você está fazendo? Você está falando de paganismo, porque o próprio nome inferno, a etimologia, não é, da palavra inferno, não é? Ele vem de infernum ou infernos, que é um conceito dos romanos, que é o conceito dos romanos de um mundo inferior, ou seja, um submundo que também é o reino dos mortos e que os gregos chamam de Hades. Não é nada mais, nada menos do que isso, tá bom? Então, aquilo que para os romanos é inferno, para os gregos, eles chamam de Hades. Mas não existe. Na Bíblia, inferno sempre foi sepultura. É porque você conhece inferno em português, mas talvez você nunca foi na etimologia da palavra inferno para saber qual é o verdadeiro, real significado e sentido da palavra inferno. Então, esse inferno que está na Bíblia, a palavra, vem de inferno ou infernos, que é um conceito romano, é um conceito de que se refere ao mundo inferior, ou seja, um submundo, que também, para os gregos, além de ser o reino dos mortos, é chamado de Hades. Então, meu querido, preste bem atenção nisso aqui. Se você é um cristão e você acredita em inferno, você está acreditando e divulgando o paganismo grego-romano, porque a própria etimologia do nome inferno vem de inferno, do inframundo, para onde vão os mortos, lugar onde se enterram os mortos. Então, se para os gregos inferno é Hades, para os cabalistas é Sheol, aonde é o mundo dos mortos. Mas isso, meu querido, não significa que as pessoas que estão aqui,
que fazem o mal para outras pessoas, que fazem o mal, propagam tudo que é de ruim, isso não significa que essas pessoas não vão sofrer pelas ações que eles cometem. No ponto de vista bíblico, tudo que plantamos, a gente colhe. Então, só que você colhe aqui. Você não colhe no inferno, aonde o paganismo, não é, grego-romano, talvez ensinou e ainda continua ensinando. Aí os crentes adotaram isso, dizendo que as pessoas vão pagar no inferno tudo o que fez de mal aqui, que é o diabo que cobra. Não. A Bíblia diz que o próprio Paulo ensinou e que Jesus também ensinou sobre a lei da semeadura, ou seja, tudo que você planta, você colhe, mas é nesta vida, não é naquela teoria que muita gente acreditou e ainda acredita de que as pessoas ruins vão ser lançadas no inferno físico e ali vão sofrer as duras penas daquilo que fizeram de errado aqui. Olha só, os judeus, eles sabiam disso, que o inferno físico nunca existiu. Os judeus, eles sabiam que o verbo inferno foi uma construção greco-romana. Eles sabiam, ou sabem, que o verbo inferno nunca existiu na Bíblia. Quando você pega os originais, tanto do hebraico, não existe o verbo inferno como um lugar físico onde as pessoas vão ser atormentadas. Você sabia disso? Lá não existe. Então os judeus, eles sabiam disso, que o conceito, né, de pagar pelas nossas ações, que alguns chamam de karma, não é? Isso não existe. Mas o conceito de inferno, isso também não existe. Então, no ponto de vista bíblico, não existe o inferno no ponto de vista de condenação eterna. E isso é pura invenção do paganismo grego-romano. O que acontece? Quando você vê alguém dizendo que está aceitando Jesus com medo do inferno, aí eu te pergunto, então essas pessoas estão aceitando Jesus, é por amor, é por graça, ou é por causa do medo desse tal inferno? Então, se as pessoas aceitam a Jesus com medo do inferno e de perder a salvação, então ninguém está aceitando Jesus, ouvindo para o lado de Deus, por causa da graça redentora de Cristo na cruz do Calvário. Não estão vindo simplesmente porque amam a Deus, estão vindo por causa do terror, por causa do medo. Aí deixa de ser graça. Aí passa a ser uma obrigação por medo do inferno. Então é bom, meu querido, que você saiba disso. É bom que você saiba disso. Que isso aqui, esta Bíblia, eu tenho várias aqui, ela é uma construção. Ela foi feita uma construção e foi colocado aqui 66 livros. Só que, quando construíram isso aqui, algumas coisas foram alteradas. Algumas passagens, alguns nomes. Tem adjetivos aqui que viraram nome próprios. Tem nome próprios que viraram adjetivos. Por exemplo, inferno nunca foi um nome próprio. Inferno sempre foi um adjetivo para sepultura. Mas nas traduções vieram mexendo, até que trocaram várias palavras,
os seus sentidos originais. Quando a Bíblia menciona a palavra inferno, é porque na tradução de Geena, Tártaro, Hades, sepultura, lugar dos mortos, na tradição ou na tradução, esse inferno, que deveria significar outra coisa, ficou parecendo que verdadeiramente existe um inferno físico, aonde o dono desse inferno físico é o suposto diabo. Mas eu te pergunto uma coisa: e se as pessoas realmente soubessem o verdadeiro sentido da palavra inferno? Você acredita que as pessoas estariam ainda sujeitos às religiões, sujeitos às denominações, sujeitos à tradição religiosa ou ao sistema religioso do jeito que é, só por causa do terror, do medo, não é? Dessa tradição maligna que inventaram aí para colocar medo nas pessoas? Você acredita que as pessoas não estariam libertas hoje? Então isso aqui, meu querido, ó, isso aqui eu leio para que eu possa tirar daqui aprendizados para a minha vida. Eu não leio e nem estudo isso aqui para trazer terror para a sua vida, para meter medo em você, para que você tenha medo daquilo que eu estou falando. Não. O que eu estou falando aqui, extraído daqui, é para abrir a sua mente para a liberdade. E os líderes religiosos mal intencionados, o que eles fazem com isso aqui? Sabe o que eles fazem? Eles leem isso aqui, criam mensagens e estudos bíblicos, e no dia do ensino da pregação, quanto mais pessoas estiver reunidas, mais pessoas vão cair no engano. Por quê? Eles vão usar isso aqui para meter medo, para colocar terror, para colocar muito, muito medo nas pessoas. Então, queridos, na Bíblia não existe inferno como lugar. Então, quem está ensinando isso, quem continua ensinando isso para você, está falando de paganismo. Porque o próprio nome inferno, a etimologia desse nome inferno, ela vem de infernum, ou inferno, que é o conceito dos romanos de um mundo inferior, ou seja, um submundo que também é chamado de reino dos mortos, que os gregos chamam de Hades. Mas é a mesma coisa. Hades, Tártaro, Geena, inferno, sepultura, vale de Inom ou Geinom, que é o vale dos filhos de Inom, que era o lixão fora dos muros da cidade de Jerusalém, ao qual o próprio Jesus se referiu. Jesus nunca se referiu a um inferno físico aonde é comandado pelo diabo. Alguém consegue mostrar na Bíblia uma passagem que Jesus se referiu ao inferno como um lugar e o comandante de lá é Satanás? Alguém consegue? Satanás físico, não fez Satanás opositores ou contrários a uma ideologia, a um pensamento, a um raciocínio, a uma ideia. Satanáses, diabos, sempre são seres que vamos dizer que se levantam contra algum tipo de argumento, ou de conceito, ou de pensamento, de raciocínio, alguma obra que você quer fazer e alguém se levanta contra, não é? Então, esses são chamados de opositores, diabolos, não é? Mas nunca um ser físico. Então, meu querido, preste muita atenção. Até hoje, né? Quantos crentes, quantos cristãos, quantos pregadores, entre aspas, que está espalhando, não é? Espalhando aí um conceito do paganismo greco-romano sobre o inferno físico e talvez nem saibam disso.
Agora, sabe quem é o maior culpado disso? É justamente o sistema e as pessoas que não querem estudar para ficar sabendo das coisas realmente como elas são. O problema todo é esse. Tá bom, meu querido? Então, tudo que você precisa saber sobre o inferno, você estude um pouquinho. Estude, não custa nada. Você vai entender de onde que essa palavra, de esse conceito de inferno físico, de onde que isso veio, tá bom? Isso tudo veio do paganismo greco-romano, tá bom? Graça eterna e fique com todos. Um grande abraço aos nossos inscritos. O irmão Cláudio Mendes, o Evangelho Eterno está aí e veio com força, tá bom? Amém? Eu estou até pensando, né? O irmão Cláudio Mendes, ele é uma pessoa que ele não se cansa, não. É todo dia, 2, 3, 4 vídeos e coloca ali. Sabe por quê, meu querido? Porque essa é a função de quem propaga o Evangelho Eterno. Deixar as pessoas cientes e conscientes de que os religiosos estão tentando enganar as pessoas cada vez mais usando isso aqui, ó. E nós usamos para trazer a verdade para as pessoas, tá bom? Graça eterna, fiquem com Deus. Amém.